Olá, meus amados irmãos e amadas irmãs. Hoje, dia 19 de março, eu convido vocês a meditar comigo a vida de São José. Esse homem humilde, trabalhador, justo e fiel a Deus. Este homem que é o chefe da Sagrada Família de Nazaré. E para a nossa meditação, eu usarei o livro Ensinamentos da Sagrada Família, da minha biblioteca católica, escrito pelo padre Júlio Maria de Lombaerdi. Neste livro, há um capítulo exclusivo, especial, falando sobre o chefe da Sagrada Família de Nazaré, São José. Neste capítulo, nós vemos que, antes de contemplar a Sagrada Família, de conhecer mais sobre a Sagrada Família, antes nós também precisamos entender quem era São José, quem era este homem, chefe da Sagrada Família de Nazaré. A lembrança da Virgem Imaculada prende-se de uma forma íntima à de Jesus. E por isso é muito fácil para nós, ao ver Jesus, já lembrar da Virgem Maria. A vida de ambos parece constituir uma só, é o filho e a mãe. São José, apesar de viver sempre perto de Jesus e para Jesus, às vezes a gente pode se esquecer dele, se lembrar mais da Virgem Maria, da união que ela tinha com o seu filho Jesus e nos esquecermos de São José. Ele não é o pai do divino infante, como a Maria, é a sua mãe. Ele é antes o seu condutor, o seu protetor, o seu pai e, sobretudo, o seu véu. Então, olha que bonito quando a gente vai conhecendo São José, quando a gente vai entendendo quem era São José na vida de Jesus. E esse capítulo, ele fala especialmente sobre essa última função que eu citei aqui de São José, o véu, a função de véu, de ser véu na vida de Jesus. O que significa isso? Considerada como tal, quer ainda porque as outras funções do santo patriarca encontram-se um pouco em todos os livros de piedade. São José, o santo desconhecido. Hoje ainda, como no tempo da Sagrada Família, ele é para muitas almas antes uma sombra que uma luz. Contudo, estudemos um instante esta sombra e veremos que é por este título, sobretudo, que José é o grande santo, o santo por excelência, o homem justo de toda a extensão da palavra. Então, esse capítulo, essa meditação que nós iremos fazer aqui, nos ajuda a entender por que São José tinha a função de véu na vida de Jesus, de sombra. Vamos entender melhor sobre isso. Os demais santos tiveram por missão manifestar a virtude de Jesus e fazer irradiar o seu nome até os extremos da terra. Mas José é um santo inteiramente singular, predestinado para um ministério completamente contrário, para ocultar a glória até o tempo da sua manifestação, para suavizar-lhe os reflexos. Então aqui a gente já começa a entender como foi essa função de véu, essa função de sombra de São José sobre Jesus. A gente conhece os santos, a vida de alguns santos, e nós sabemos que os santos, eles tinham a missão de apontar para Jesus,
de mostrar a vida de Jesus, de mostrar a toda a terra as virtudes de Jesus. Porém, quando nós começamos a entender essa função de véu, de sombra de São José na vida de Jesus, a gente vai percebendo que São José, ele tinha a intenção de ocultar a glória até o tempo da sua manifestação. E essa foi uma função muito importante, nós vamos entender melhor. Para compreendermos essa função singular do humilde José e termos a ideia verdadeira da grandeza a que o eleva a este papel, é necessário considerarmos a economia do mistério da encarnação. Figurai-vos um grande quadro representando o Pai Eterno, seu Filho, o Espírito Santo e a Santíssima Virgem, e estas 4 pessoas, resplandecentes de tantas luzes quanto prodígios, operam neste mistério. Mas ao passo em que um quadro material à sombra tem sempre por objeto fazer sobressair as figuras, quer em alto, quer em baixo relevo, aqui, ao contrário, é preciso que haja uma sombra para suavizar e para extinguir o seu brilho excessivo, para que não ofusque ou deslumbre os olhos dos mortais. E José, ele só tem uma virtude de obscuridade suficiente para obscurecê-las todas, patenteando apenas aquilo a que a Deus apraz manifestar. Vejamos minuciosamente essa ação admirável de José. Então vamos entender mais como foi essa função de ocultar, como foi essa função de véu, de sombra de São José na vida de Jesus. Realmente a Santíssima Virgem é ocultada pela sombra de São José. A sua virgindade, a sua maternidade divina estão encobertas pelo véu do seu matrimônio com ele. Então a gente começa a entender aqui também que São José, que tinha essa função de véu, de sombra, exercia essa função não só na vida de Jesus, mas também exerceu na vida da Virgem Maria. Porque nós sabemos na história da Sagrada Família, né, que a virgindade e a maternidade divina foram encobertas pelo véu do seu matrimônio com José. Nós sabemos, né, que a maneira como tudo aconteceu, a maneira como José assumiu, né, e se uniu à Virgem Maria, fez com que a sua virgindade ficasse encoberta e também a sua maternidade divina. O Espírito Santo está igualmente ocultado por esta mesma sombra, pois o que nasceu de Maria, diz o Evangelho, é obra do Espírito Santo. A sua obra-prima, a sua glória, cujos raios são extintos pelo humilde esposo de Maria. Então, olha que bonito, né? O Espírito Santo, ele também está ocultado nessa sombra que José fazia sobre a Sagrada Família. Pois o que nasceu de Maria era obra do Espírito Santo. Jesus, ele nasce de Maria como obra do Espírito Santo. E José estava ali fazendo esse papel de sombra, esse papel de véu. Ele era o protetor não só de Maria, mas também de Jesus. E ele estava também ocultando essa obra do Espírito Santo, que era Jesus. Mas como exprimir o obscurecimento do próprio Jesus? O menino Deus está de tal modo sepultado nessa obscuridade que chega até a passar como filho do carpinteiro. Olha só, essa obscuridade, essa sombra que foi a função de José ali
nessa família fez com que Jesus ficasse obscurecido. Quem olhava para Jesus o via apenas como o filho do carpinteiro. Que véu para suavizar o brilho da divindade na pessoa do Salvador. Enfim, o Pai Eterno é de tal modo encoberto por São José que ele terá como que a necessidade de vir reivindicar em pessoa o seu filho no dia do batismo, por essas palavras celestes. Este é o meu filho muito amado, em quem tenho posto todas as minhas complacências. No dia do batismo de Jesus, Deus Pai, ele diz essas palavras: este é o meu filho muito amado, em quem tenho posto todas as minhas complacências. Jesus, ele ficou tão encoberto por São José, que no dia do seu batismo, Deus, ele vem com a necessidade de reivindicar o seu filho, e utiliza dessas palavras. Apesar deste papel único de José, este papel obscuro, ele tinha também esse papel sublime. Então, ao mesmo tempo que era essa função obscura, era também uma função sublime. Ver a glória de Deus oculta é incontestavelmente um prodígio maior do que vê-la radiante de majestade. Assim, em certo sentido, a onipotência de Deus mostrou-se mais miraculosa em José, de que se serviu como de um véu para ocultar a sua glória, do que nos demais santos que empregou manifestá-la. Daí segue a conclusão de que devemos venerar este grande santo. Como estas trevas augustas de que fala a Escritura, nas quais quis abrigar-se a majestade de Deus, fez das trevas o lugar do seu retiro. Mas como estas nuvens que são iluminadas pelo sol apenas na parte que não vemos e que do lado do céu são tanto mais luminosas quanto obscuras da parte da terra, a glória de José fulgura aos olhos de Deus e dos anjos, em razão da sua obscuridade aos olhos dos homens. Quem olhava para São José não percebia a sua função tão sublime. Tão grande era a sua humildade. E tão pequeno, Ele se mostrava tão pequeno, mas ao mesmo tempo um homem forte, um homem que protegeu a Sagrada Família, que cuidou nos momentos mais difíceis da Sagrada Família de Nazaré. São José tem glórias inefáveis, quer como esposo de Maria, quer como pai e tutor de Jesus. Nenhuma glória, porém, aos olhos humanos, vale-a de ter sido o véu dos mais adoráveis mistérios de nossa religião. Considerando sob este aspecto, compreenderemos melhor a sua missão e as suas relações íntimas com o céu, com Jesus e com Maria. Ele é o chefe da Sagrada Família para conduzi-la, regê-la, mas ele é ao mesmo tempo o grande véu que Deus lançou por sobre estes inefáveis e refulgentes mistérios, a fim de atenuar-lhes o brilho aos olhos do mundo e permitir a Jesus e a Maria desempenhar o seu grande papel, o primeiro de redentor, a segunda de corredentora, sem que a ação deles resplandeça antes do mistério da cruz. Você já havia olhado São José dessa forma, como um véu, como uma sombra sobre a Sagrada Família? O que ele estaria fazendo, Que função seria essa de sombra sobre Maria e sobre Jesus? Deus, ele se utilizou desse grande véu, que foi
São José. Justamente porque ainda não era o momento de Jesus se manifestar. Havia o mistério da cruz. Então, antes, José tinha a função de proteger, de cuidar, de ocultar Jesus. José e a cruz. Já pensamos, porventura, aproximar essas duas coisas? José e a cruz? Serviu-se Deus de José para ocultar a vida do Redentor e serviu-se da cruz para fazê-lo triunfar para sempre no mundo. Então, olha, né? Nós temos aí extremos opostos. José e a cruz. José sendo aquele que ocultou a vida do Redentor. E a cruz foi utilizada para que Jesus triunfasse para sempre no mundo. E por razões de misericórdia e de amor, Deus quis reservar à sua morte e à sua cruz o triunfo completo sobre as potências do século e as do inferno. E agora nós vamos nos aprofundar ainda mais nessa meditação. O inferno não pôde deixar de ficar inquieto com o nascimento da Virgem Imaculada. Quem era essa criatura que escapava assim ao ferrete da dominação do pecado? Quem era essa menina, né? Que o pecado não pôde tocar. Não será esta a virgem que deve conceber, predita pelos profetas? A astuciosa serpente estava inquieta, ela duvidava, mas Deus frustra o seu ardil. Ele escolhe São José para ser o esposo dessa virgem. Não, escarnece Satanás. Não é aquela que deve gerar o Salvador? Não é ela a esposa do carpinteiro José? Jesus acaba de nascer. Os anjos entoam o seu cântico. Satanás espreita. Não nascerá o Messias? Mas José está ali. E quando o divino infante estende as mãozinhas para o pobre operário e o chama de pai, o maldito se tranquiliza. Não, exclama ele. Este não é o filho da virgem, este é o filho do carpinteiro. Olha, vocês entenderam? O inferno ficou inquieto quando a Virgem Maria nasceu. Satanás já conhecia essa menina e sabia que o pecado não iria tocar nela e ela seria a mãe do Messias. É dessa menina que os profetas falavam. E a Virgem Maria gerava espanto, medo em Satanás. Porém, quando Satanás vê que o pai desse menino é um carpinteiro, ele não se preocupa tanto, né? Quando ele vê ali o menino estendendo as mãozinhas para José e chamando ele de pai, é como se Satanás ficasse despreocupado. Ele se preocupava com Maria, ele já conhecia Maria, né? Mas José é apenas um carpinteiro. Jesus, então, seria apenas um filho de um carpinteiro. Jesus cresce em idade e em sabedoria. Aos 12 anos, ele confunde os doutores e os sábios de Jerusalém. O demônio diz ainda de si para si: mas de onde vem a este menino tanta sabedoria, tanta piedade, tanta visão sobrenatural? Mas fica em breve sossegado. Maria e José vêm procurar o menino no templo e a mãe de Jesus disse: meu filho, teu pai e eu andávamos te procurando aflitos. E o próprio povo pergunta admirado:
Não é este o filho do carpinteiro? Não, não, rude ainda Satanás. Este filho de Maria nada faz ter receios. Deixemo-lo em paz na oficina com seu pai. Vocês começam a entender, a perceber que José estava enganando Satanás? Porque Satanás, quando via Jesus sendo apenas o filho do carpinteiro, estando com José na oficina, apenas ali trabalhando, Satanás não se preocupava. Porque para ele isso não tinha nenhum significado tão importante assim. É assim que em toda parte o inferno é derrotado. Em todo lugar em que alguma coisa o faz sobressair, quer pela Virgem, quer pelo Filho, José intervém e lança sobre o acontecimento o véu de sua obscuridade. E deste modo permite ao Salvador preparar de longe o grande triunfo, sem que alguém o repare. E assim, todas as suspeitas do inferno são desconcertadas. Enquanto Satanás não se preocupava, porque Jesus era apenas o filho do carpinteiro, José estava fazendo um bom trabalho com Jesus. José estava sendo o véu, a sombra. José estava gerando uma obscuridade sublime. José estava preparando Jesus para o momento certo, o momento em que ele iria se manifestar para todo o mundo. Enquanto isso, as suspeitas do inferno estavam sendo desconcertadas. Satanás não estava preocupado, porque Jesus era só o filho do carpinteiro. Até o dia em que, fazendo retumbar repentinamente a sua força e a sua glória, exclama o Redentor dirigindo-se ao mundo na pessoa de São João: Eis a vossa mãe. Neste momento, aquela que o demônio tomara simplesmente por uma mulher piedosa, pela viúva do carpinteiro, aproxima-se da cruz, põe triunfalmente o pé sobre a cabeça da serpente e exclama juntamente com o seu filho expirante: tudo está consumido. Nesta hora, Lúcifer, perturbado, sente o pé da Virgem esmagar-lhe a cabeça de serpente e tenta morder-lhe o calcanhar. Torce-se em vão, enrosca-se sobre si mesma, cada vez mais fortemente o pé da Virgem a esmaga. Horror, vergonha, estamos vencidos. Urra todo o inferno. A viúva do carpinteiro triunfou sobre nós. Era ela a Virgem predita. Este Jesus é o seu Filho e o Filho de Deus. Eis então a descoberta. O inferno descobriu que este homem que morreu na cruz, que se manifestou para todo mundo, era aquele menino que trabalhava numa oficina com José carpinteiro. E essa mãe que está ali, pisando na cabeça da serpente, essa mãe que mesmo sofrendo está de pé aos pés da cruz, é a viúva do carpinteiro. Veja então a estratégia do divino Deus. Essa é a parte importante que nele tomou São José. Que bonito isso! Que bonito ver essa função tão sublime que José teve na vida de Maria, de Jesus, na vida da Sagrada Família. Dizei-me, não são mais honrosas para o humilde patriarca esta missão oculta, esta cooperação tão íntima e direta com a obra da redenção do que todas as outras prerrogativas? Sim, nós sabemos que José era um homem justo, humilde, trabalhador. Quantas virtudes tinha esse homem! Mas não é mais bonito ainda quando nós enxergamos José como uma sombra que ocultou Jesus,
que protegeu e que enganou o inferno, tendo essa função de véu, de sombra sobre Jesus? Ou melhor, não encerram elas todas as outras grandezas e todos os outros títulos que lhes podemos dar? Seria necessário ver assim de perto esta doce e silenciosa figura de José, para ter no seu conjunto a grande e divina fisionomia da Sagrada Família. Estas considerações far-nos apreciar, venerar e amar de modo mais perfeito o santo esposo de Maria e amável pai de Jesus. Ele é o digno chefe da Sagrada Família. É dizer tudo. Basta isso para fazer-nos compreender, a nós que queremos instruir-nos na escola de Nazaré, o lugar que compete ao santo patriarca em nossas aflições e em nosso modo de proceder. Digno chefe da Sagrada Família, escolhido por Deus, preparado por Deus, dirigido por Deus, digno esposo de Maria, por consequente, digno dela, por sua pureza, por sua humildade, por seu desprezo aos bens terrestres, digno Pai nutrício de Jesus. Portanto, digno dele por sua discrição, modéstia, por sua prudência, por sua solicitude. José era tudo isso. Ele era, sobretudo, o véu que Deus queria lançar sobre a obra, para cuja realização enviara a este mundo seu Filho único, e sob quem desejava ocultar também a beleza ideal e a virgindade sem sombra da Mãe de Deus. Ó José, como compreendemos pouco a vossa missão? Vós sois verdadeiramente o santo desconhecido. Oxalá possais ser apreciado e amado segundo o vosso mérito, ao menos por aqueles que se instruem na escola de Nazaré. E para finalizar essa meditação, vamos pedir a intercessão de São José neste dia tão especial. Nesse dia dedicado a ele, vamos pedir para que ele cuide da nossa família. Vamos pedir a intercessão dele junto a Jesus, junto de Maria. Vamos pedir a São José que seja também um véu, uma sombra que nos protege das armadilhas do inimigo. O véu, a sombra que cai sobre a nossa família e nos protege de todo o mal. Tenhamos uma confiança filial em São José e recorramos a ele muitas vezes em nossos sofrimentos e necessidades. Estabeleçamo-lo chefe de nossa família, como ele o foi da família de Jesus. São José, rogai por nós. E sabendo que São José foi o chefe da Sagrada Família de Nazaré, vamos pedir que São José, ele nos instrui, nos dê também a sabedoria, o discernimento para cuidarmos bem da nossa família, para sermos uma família verdadeiramente católica, uma família disposta a seguir os ensinamentos de Cristo. Se você quer ter uma vivência melhor da fé na sua família, eu te convido para entrar na imersão Famílias Rumo ao Céu. Esta imersão faz parte da jornada bíblica. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para que você acesse a jornada bíblica e também a imersão Famílias Rumo ao Céu. Eu te convido a participar dessa imersão feita com muito carinho para todas as famílias. Que Deus abençoe cada um de nós. Que Deus abençoe a nossa família. Assim seja.